tema ame a si mesmo. Ou seja, ame apesar de. A gente tem conversado, gente, tanta coisa para deixar os relacionamentos leves. Sabe, a gente tem desmascarado o poder das trevas de te enganar. De você ficar achando que você vai conseguir mudar o teu irmão ao modo que você acha que ele tem que ser. Gente, isso deixa os relacionamentos muito leves. Eu não fui chamado para mudar ninguém. Eu fui chamado para amar a si mesmo. Quando a gente entende isso, a gente sai do desgaste. Sabia que muitos casamentos acabam porque está um tentando mudar o outro? Porque você tinha que ser, você não faz isso. É sempre assim, na falta, né? Concentra na falta. Você não faz isso por mim, você não diz que me ama. É igual aquele marido, está 30 anos casado. Aí chega no gabinete do pastor, o maridão. Um Leandro da vida, Marcelo. 30 anos casado, chega no gabinete do pastor. Aí a reclamação da esposa. Pastor, ele não diz que me ama. Já conhece essa história? Então vou te contar, tu sabe que eu gosto de contar a história. É o Leandro, esse aí é o Leandro. Pastor, ele não diz que me ama. Ele não diz que me ama e tal. O pastor para ele assim, rapaz, você não diz que ama sua esposa. Pastor, no dia que eu casei com ela, eu falei que eu amo. Se eu mudar de ideia, eu aviso. Você podia ter dado uma risada melhor, para me ajudar. Pastor, rapaz, você tem que falar que ama. Nardo, se liga, hein? Tem que falar que ama. Casou agora. Amém, gente? Então é isso. Às vezes fica um tentando mudar o outro. E aí vai desgastando a relação. Gente, eu já conversei com tanta gente no segundo, terceiro casamento, arrependido, porque depois de tanta tentativa, descobriu que é tudo igual e fala assim, se eu pudesse, eu tinha ficado no meu primeiro casamento. Porque é tudo uma ilusão. É tudo um desgaste só. A gente tem que aprender, gente, que a gente não foi chamado, as pessoas não vão ser do jeito que a gente quer. A gente foi chamado para amar as pessoas e começar a pensar na nossa própria transformação. Amém, queridos? Então, o intuito dessa série de mensagens é esse. É você entender e transformar as relações em coisas mais leves. A gente não vai mudar o irmão. O irmão não vai ser do jeito que a gente quer. Eu acho que o Paulinho tinha que agir de uma determinada maneira. Eu acho que em determinada situação ele agiu de um jeito. Cara, mas ele vai agir de um jeito dele. Porque eu acho que o pastor Luiz, você não está na minha posição, não tem a visão, não está no lugar dela, você não sabe o que ele já passou, você não sabe qual é a condição, você não sabe o que levou aquela pessoa a chegar naquela condição, naquele comportamento, naquela atitude. Gente, ame assim mesmo. A gente não conhece a história das pessoas. Se não for dessa maneira, a gente não vai amar ninguém. Então a gente já conversou sobre muita coisa dentro desse assunto, né? Então, vou só relembrar, eu estou baseado no texto de Mateus 24, onde o próprio Senhor Jesus disse que no tempo do fim, que é esse tempo que nós estamos vivendo, muitos iriam se escandalizar. Essa palavra escandalizar é se ofender. Ofensa, e hoje eu vou falar sobre ela. Trair e odiar uns aos outros, já conversamos sobre isso. Falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor ágape, o amor de Deus na igreja se esfriará de quase todos. É um alerta, sim ou não? Mateus 24, queridos, olha para mim, Jesus está dando um retrato da igreja do fim. César, ele está dizendo que a igreja do fim teria dificuldade de andar em amor. A igreja do fim somos nós. E, infelizmente, a gente tem visto isso se concretizar. Mas não aqui. Porque aqui nós vamos fazer como o pastor Gabriel falou, nós vamos perseverar na comunhão. Vamos perseverar na comunhão, vamos ser perseverantes para amar. Cara, tu é chato, ainda que tu não queira, eu vou te amar. Eu vou te amar. Mas eu vou te amar. Fala assim para ele, eu vou te amar até o final. Do jeito que tu é. Perseverar, eu vou te amar, Leandro. Chato pra caramba, vou te amar.
Falo assim com ele porque a gente é amigo há quase 20 anos. Eu vou te amar, toma essa decisão de amar. Vou te amar, Bruno, vou te amar. Pô, se você falar que vai amar, acabou. Então, Jesus, ele está falando que no tempo do fim seria marcado pelo esfriamento do amor, muitos problemas de relacionamento no meio do seu próprio povo. E aí, tudo que eu já conversei, nós temos a tendência natural de achar que as pessoas devem ser e fazer aquilo que nós queremos. E nós precisamos lutar contra essa tendência. Se é uma tendência natural da humanidade caída, eu tenho que lutar contra. Eu não posso deixar minha natureza humana me conduzir. Tudo que é da tendência da natureza humana vai te levar para o buraco. É carne. Quem planta na carne colhe corrupção. A mentalidade da carne é morte. Então eu não posso deixar minha carne me conduzir. Ah, porque o pastor Roberto está ali, tem que pensar igual a mim. Não, cara, ele pensa do jeito dele, eu penso do meu jeito e a gente se ama. Não é legal isso? Bom, bora respeitar. Fica aquele tentativa de convencimento. A maioria das discussões é um tentando convencer o outro que não está afim de ser convencido. Já viu isso? Discussão é assim. Você está tentando convencer alguém que não quer ser convencido, e se alguém não quer ser convencido, ninguém vai convencer. Então para. Para! Vai orar por essa pessoa, se você acha que tem que orar, porque às vezes é um ponto de vista dela. Amém, queridos? Só tem uma pessoa que você não consegue mudar, uma só. Quem é? O outro. Já que você não consegue mudar o outro, não, já tirei a outra. Então, qual é o tema de hoje, pastor? O tema de hoje é não morda a isca. Pastor, eu sou peixe por acaso? Não sei. Não sei, mas toda armadilha que envolve pegar animal tem uma isca. Porque sem a isca ele não vem. Bota um anzol na água sem isca. Pega peixe? Está errado? É isso mesmo. Bota um anzol na água sem isca. Vai pegar? Vai pegar. Bota uma ratoeira sem isca. Vai pegar? Vai pegar, precisa de uma isca. E o ser humano também tem uma isca, que Satanás tem usado ao longo dos anos para manter o ser humano, porque você sabe o que é a isca, né? A isca é algo que você coloca para atrair, para depois você aprisionar. Isca é isso. Então, a comidinha lá na ratoeira é para atrair, mas o objetivo da ratoeira é prender. O nome disso é isca. E o nome disso é armadilha. O que é uma armadilha? É uma isca para te prender. E a isca é coisa que você não gosta, amém? Coisa que você ama, mas é uma armadilha. É uma armadilha. Então, qual é a isca que Satanás tem usado e tem mantido o ser humano preso? A ofensa. Que é um pouquinho daquilo que a gente estava conversando sobre Mateus 24. A ofensa é uma isca que Satanás tem usado. Eu quero mostrar para vocês um outro texto hoje que tem essa mesma palavra, que lá em Mateus 24 foi traduzido como escândalos, que eu falei para você que é ofensa, mas em Lucas 17, Jesus deu essa declaração aí, é inevitável que venham. Como é que está lá em Mateus 24, 10? E nesse tempo muitos hão de si. E como é que está aqui? Escândalos. A palavra usada em Mateus 24 e aqui em Lucas 17 é uma palavra da mesma raiz. A palavra grega é escandalon, escandalizo. E a raiz dessa palavra tem a ver com armadilha. É um gatilho, uma armadilha que se usava para se capturar animais. O nome era esse. Então é como se Jesus estivesse falando, é impossível, é inevitável que não venham escândalos. Em outras traduções está aqui, está pedra de tropeço. Pedra de tropeço também é uma armadilha. É algo para você tropeçar. É impossível que não venham as ofensas. As ofensas é uma pedra de tropeço, é feita para você tropeçar. Só que olha o detalhe que Jesus está falando. É impossível que não aconteça ofensa. É impossível.
E aí ele vai continuar. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Verso 3. Aí agora a gente vai entender do que ele está tratando, porque ele vai falar para os seus discípulos assim, olha, acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, ou seja, não fique ofendido com ele. Não morda a isca. Não morda a armadilha, não caia na armadilha. Porque é impossível que não venham as ofensas. Então, tomem cuidado. Acautelai-vos. O dia que você encontrar com a ofensa, repreende o teu irmão, ele se arrependendo, perdoa. Não guarde a ofensa. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou, perdoa-lhe. Mas não fica ofendido. Não morda a isca. E aí o negócio é tão difícil que o próximo verso os discípulos falam assim, ó, Senhor, aumenta a nossa fé, porque perdoar 7 vezes a mesma pessoa no mesmo dia, interessante, eles viram Jesus ressuscitar morto, curar enfermo, fazer milagre, parar a tempestade, não pediram para aumentar a fé, mas quando mandou perdoar 7 vezes no dia, aumenta a nossa fé aí. Porque é duro mesmo. Amém, gente? Então, eu vou botar um pouquinho dessas palavras para a gente entender a diferença, porque em Lucas 17, a palavra escândalo, escandalizo, escandalon, está de uma maneira. E em Mateus 24 está de outra. Em Lucas 17 aparece escandalon, que dá essa ideia de armadilha, uma cilada. Cilada do diabo mesmo, como está em Efésios 6. E em Mateus 24 está escandalizo. É a mesma raiz, mas tem uma outra abordagem que eu quero focar nisso daqui, ó, ofender, ofensa ou estar ofendido com alguém. Tá? Mas é como se fosse um obstáculo, uma armadilha, é isso mesmo, a ofensa é isso. Ou seja, esses dois contextos, olha para mim, é importante você prestar atenção. Esses dois contextos de Lucas 24 e de Mateus 17 tratam do mesmo assunto, relacionamentos. Tanto é que depois fala, escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E em Lucas 17 depois fala, se teu irmão te ofender, perdoa. Está tratando de quê, gente? Relacionamentos. No mundo, amém? Se o teu irmão, está falando com crente, está falando dentro da igreja. Jesus está ensinando como lidar com a ofensa dentro da igreja. E ao mesmo tempo ele diz, é impossível não haver ofensa dentro da própria igreja, porque a própria igreja é formada por pessoas imperfeitas, aquilo que eu sempre venho falando com vocês, eu posso te ofender, você pode me ofender, gente, somos imperfeitos. E Jesus está falando, é impossível que não venha ofensa. Então, juntando tudo que a gente já falou, eu quero te dizer isso aqui, a ofensa é a isca de Satanás para aprisionar os cristãos em cadeias de amargura e, principalmente, falta de andar em amor. Que é o que Jesus falou, o amor de muitos. Por que que o... Vem cá. Em que momento que Jesus falou que o amor se esfriará? 2 versículos depois que ele falou que muitos iam se escandalizar, trair e odiar. Então, o que provoca o esfriamento do amor? A ofensa em alta. Porque haverá uma quantidade grande de ofensa dentro da própria igreja, as pessoas estarão ofendidas e muitos estão ofendidos e nem sabem que estão ofendidos, e até o final do encontro você vai descobrir se você está ofendido ou não.
Né? Muitos estão ofendidos sem saber que estão ofendidos, porque simplesmente não estão andando na prática do amor. O amor esfriando é a ofensa aumentando e o amor esfriando. Essa pirâmide é proporcional, aumenta a ofensa, esfria o amor. Quem está entendendo? É isso. Então a ofensa é uma isca de Satanás para manter os cristãos em cadeias, presos. Olha para mim, gente, não se distrai. Para manter os cristãos em cadeias, presos. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo falou sobre isso, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23. Olha de que ele está falando. Está falando de relacionamento ou não? Está falando de relacionamento ou não, igreja? Evite discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que isso só provoca briga. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade. Ué, se não é só o arrependimento, é mais o que Deus tem que conceder? Mas também que Deus lhes conceda que eles retornem à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Por isso que eu digo que uma pessoa que está ofendida nem sempre sabe que está ofendida, porque ela está fora de sensatez. Então, ele está falando, eles precisam retornar à sensatez e entender que foram alvos de uma isca, de uma armadilha e estão presos pelo diabo. Uma pessoa ofendida está presa pelo diabo. E muitas vezes não sabe. É um laço do diabo, é uma isca do diabo para prender o próprio povo de Deus, gente. Muitas vezes de maneira inconsciente. Então, volto a dizer, Jesus falou em Lucas 17:1 que é impossível que a ofensa... Então, o problema não é a ofensa, porque a ofensa vai ter. Porque Jesus falou, é impossível que não venham os escândalos, pedras de tropeço, as ofensas, as armadilhas para você ficar ofendido. Oportunidade de ficar ofendido, pode ter certeza, se você ainda não teve dentro da Academia da Fé de São Cristóvão, você terá, porque nós não somos uma igreja perfeita. Você terá a oportunidade de ficar ofendido, mas ficar ofendido ou não é uma escolha tua. É uma escolha tua. Então é isso que eu coloquei aqui. A questão não é se a ofensa virá ou não. A questão é o que eu faço com a ofensa quando ela vem. Eu guardo aquilo, eu permito que aquilo me domine, eu alimento, eu arrasto aquilo comigo. Está carregando alguém com você? Toma cuidado. Porque a ofensa é uma armadilha de Satanás para te manter preso. A ofensa é uma armadilha do diabo para te manter preso em cadeias. E aí, quando a ofensa não é tratada, pode acontecer comigo, com o Fabrício, pode acontecer com cada um de nós. Me ofendi. Pô, se me ofendi com o pastor. Beleza, vamos tratar isso. Não tem problema nenhum, eu posso te ofender, eu sou imperfeito. Se você vier conversar comigo, eu vou falar assim, me perdoa, Mônica. Eu errei. Agora, se você não vier falar, você vai guardar aquilo. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreender não é ir lá repreender, não. Repreender é exortar, é caminhar com amor, é conversar. Quem está entendendo, gente? Então, quando a ofensa não é tratada, ela evolui. E vai evoluir, e ela vai evoluindo. E é sobre isso que Jesus estava falando em Mateus 24:10. Que eu quero voltar agora em Mateus 24:10 e te mostrar a progressão
a escala de progressão que acontece com a ofensa, ela é muito prejudicial a nós. E é isso que Jesus fala em Mateus 24:10. Muitos hão de se escandalizar, é o primeiro passo, se ofender. Aí olha aqui para mim, se essa ofensa aqui não é tratada, eu abro porta para traição, que eu vou te explicar o que é. Se nesse lugar eu não sou tratado, eu ainda não trato, eu abro porta para o ódio. Jesus está falando de uma escalada progressiva nos problemas de relacionamento dentro da igreja. Por isso que eu te digo, quanto antes você trata uma questão de relacionamento, menos dano ele causa dentro de você. Rápido, resolva rápido. Resolva rápido. Ele está falando de uma escalada progressiva. A ofensa não tratada leva à traição, que não tratada leva ao ódio. Então, já falamos que a ofensa é inevitável, porque eu não tenho como controlar. Então, por que a ofensa é inevitável? Porque nós não temos controle sobre aquilo que acontece do lado de fora. Eu não tenho controle sobre o comportamento do pastor Gabriel, mas eu tenho controle como o comportamento dele me afeta do lado de dentro. Eu não tenho controle sobre aquilo que acontece do lado de fora, mas eu devo assumir o controle sobre como isso me afeta do lado de dentro. Eu devo assumir esse controle. Não posso permitir que meus sentimentos me conduzam. Não vou ficar com raiva, vou segurar aqui, eu também sou imperfeito. Aí tem vários mecanismos para você controlar isso. Então, a ofensa é uma coisa. Eu vou falar um pouquinho disso também na frente. Então, eu fui ofendido. Se eu não sou tratado, eu vou para o campo da traição. E o que é traição? Muita gente tem uma ideia muito limitada sobre traição. Traição, acha que traição é somente trair a confiança de alguém. Aí quando a gente fala de traição, a gente pensa em Judas, pensa num amigo que traiu a confiança, pensa no marido que traiu a mulher, na mulher, mas traição não é só isso, gente. Quando a gente fala de traição, a gente pensa só em quebra de fidelidade. Mas a traição, ela também é quando eu busco o meu próprio interesse ou bem-estar às custas de alguém com quem eu tenho relacionamento. Então eu estou num relacionamento, mas eu não me dou. Eu só estou nele em busca do meu próprio bem-estar, e eu busco o meu próprio bem-estar, os meus interesses, em detrimento de alguém com quem eu me relaciono. Eu estou num relacionamento superficial, eu estou num relacionamento falso, eu estou num relacionamento de traição, eu estou traindo a confiança com quem eu estou me relacionando. E é exatamente isso que acontece. Quando nós começamos a nos relacionar com as pessoas, geralmente a gente está conhecendo, a gente é aberto. A gente é aberto para fazer aquilo que a gente falou aqui no Palavra da Oferta: dar e receber. Todo relacionamento não é assim? Então você começa com uma amizade, você está pronto para se doar, você está pronto para dar e receber, você está pronto para... até o dia que você encontra com a ofensa. E quando você é ofendido dentro daquele relacionamento, dependendo de como isso é conduzido, após a ofensa, eu não estou mais nesse relacionamento, nessa condição de dar e receber. Eu me fecho, eu me protejo. É ativado o meu subconsciente, é ativado um mecanismo de proteção, porque eu me ofendi, eu me machuquei, então agora eu vou lidar com o pastor Gabriel com reservas. Eu levanto muros de proteção. Afinal de contas, eu não quero me ferir de novo. Traição. Não estou mais me doando como me doava no início. É um relacionamento superficial. É um relacionamento falso. Uma vez que fui ferido, minha atitude não é mais de dar, mas de proteger o que é meu. Proteger meu coração. E é aquele relacionamento, é aquela história, você entra na igreja, você conhece todo mundo, você vai, até o dia que você é ofendido. Aí parece que depois que você é ofendido, ou você acha que foi ofendido, a próxima vez que você entra na igreja, parece até que o ambiente não é mais o mesmo. Você já entra desconfiado, você já entra olhando diferente, você já entra com uma outra percepção. Você levantou muros de proteção.
Quem está entendendo o que eu estou falando? E esses muros de proteção são prejudiciais aos relacionamentos. Por isso é traição. É um relacionamento superficial. Provérbios 18, 19 diz isso aqui. Ó. Um irmão ofendido resiste mais do que... O que uma fortaleza tem? O que uma fortaleza tem? Muros. Então, o irmão ofendido, ele se torna uma fortaleza intransponível. E as rixas são como trancas das portas de um castelo. O irmão ofendido é como se levantássemos mesmo um muro ao nosso redor ao nos relacionar com as pessoas, gente, uma barreira de proteção. Você entende isso? Então, comecei com a ofensa não foi tratada, eu estou na traição. Eu estou com esses muros, eu estou me relacionando de maneira protetiva. Quem está entendendo? A partir de agora, se nesse campo da traição não é tratado, o próximo passo é o ódio. E agora eu quero falar também um pouquinho sobre o ódio. Porque às vezes nós também temos uma ideia muito limitada de ódio. A gente, quando pensa em ódio, a gente pensa numa raiva muito forte, não é isso? Só que nem sempre é isso. Porque muitas vezes, por alimentar tanto um relacionamento superficial com a Monique, onde agora eu estabeleci muros de proteção, não me dou tanto, não recebo tanto, porque muro é isso, né? Muro não impede só de sair, impede de entrar também. Então, eu não me dou mais e também não me permito mais receber. Então, esse relacionamento fica... É o que Jesus chama de traição. E se eu alimento essa traição, esse relacionamento superficial, vai chegar um tempo em que a Monique se tornará indiferente para mim. Sim ou não? Não faz diferença nenhuma, porque eu já estabeleci uma proteção com ela, que agora... Aí, quantas vezes você já viu isso acontecer, gente? Pessoas que eram super amigas, agora mal se falam. Por quê? A ofensa levou à traição, proteção, não tratou, levou ao ódio. Então, preste atenção, o ódio, ele pode sim se manifestar em emoções e palavras, mas muitas vezes está disfarçado de indiferença. Porque o ódio não é um sentimento muito forte de raiva. Ódio é a ausência do amor na prática. A ausência do amor é o lugar do ódio. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho nada no meu coração contra essa pessoa. Exatamente, você não tem nada no seu coração, nem o amor de Deus. Está no ódio. Biblicamente é ódio. Aí você se engana porque não tem um sentimento forte no teu coração, mas essa pessoa para você é indiferente. A Bíblia diz que Absalão odiou Amon e não falava dele nem mal nem bem. Ódio se manifesta por isso. A ausência de reação não significa nada. Pode haver alguém com quem eu sou indiferente, não sinto raiva, mas também não amo como Jesus mandou amar. Percebe isso, gente? Isso é o lugar do esfriamento do amor. Então, eu já falei sobre isso aqui, ó. A ofensa massiva no meio do povo de Deus não tratada leva ao esfriamento do amor. Olha para mim. Faz uma análise no teu coração. Se tem alguém no teu ciclo de pessoas que você hoje está dessa maneira. Não pode. Trata a ofensa. Conversa francamente. Abre o coração, resolve isso. Porque o amor está esfriando. E o amor, gente, é muito interessante que Jesus não disse assim, o amor vai acabar. Jesus disse que o amor vai esfriar. Pastor, qual é a diferença de esfriar para acabar? Qual é a diferença? A diferença é que acabar, acaba, pum. Aí todo mundo percebe, meu Deus. Agora, esfriar é sutil, é leve, é imperceptível. Quando pensa que não, já foi. É igual o sapo. Se você quiser cozinhar o sapo vivo,
não esquente a água e bote ele na água fervendo, que ele vai pular. Encha uma panela de água fria, coloca o sapo lá dentro, que ele não vai pular. Ele vai ficar quietinho. Acende o fogo e deixa a água ir esquentando com ele lá dentro. Quando ele perceber, está cozido e nem sentiu. É isso que o diabo tem feito com os cristãos dentro da igreja. Presta atenção, igreja. Uma ofensa não tratada hoje, uma ofensa não tratada amanhã, um relacionamento superficial aqui, um relacionamento superficial acolá, um carinho, uma atenção e uma dedicação que no início você tinha, mas depois da ofensa você parou, estabelecendo relacionamentos superficiais, levantou muros de proteção. O inferno está te cozinhando e você não está percebendo. E o amor está se esfriando na tua vida. Por isso que ele falou, se esfriará de quase todos. Porque muita gente não está nem percebendo. Presta atenção, gente. Para você pegar um bicho na armadilha, você tem que ser inteligente. Você acha que o diabo vai botar uma armadilha para te pegar assim na cara? Ele está te cozinhando. É um relacionamento superficial ali. É um abraço que eu dava, agora eu não dou mais. É um jeito que eu cumprimentava, agora não é mais, porque eu fui ofendido, agora eu vou, me proteger. E o diabo está cozinhando a igreja nesses. Infelizmente, a igreja de Cristo está cheio de relacionamentos falsos e superficiais, caminhando para o ódio, que é o esfriamento do amor. Abre o olho, porque Jesus está voltando para uma igreja que anda encharcada no seu amor. Para uma igreja que ama a si mesmo. Porque você não vai mudar ninguém. Cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa. Vou falar para esse lado aqui. Espera aí. Cuidado com a ofensa. Não morda a isca de Satanás. Calma, vou chegar lá. Cuidado com a ofensa. Não morda a isca de Satanás. Aqui para você. Cuidado com a ofensa. Não morda a isca de Satanás. Pastor, me ajuda. É difícil para mim também. Eu vou te dar 3 passos para você evitar morder essa isca. 3 passos. Quem está comigo? Primeiro passo, diminua consideravelmente as expectativas em relação às pessoas. Ofensa é expectativa não atendida. Você sabe por que as pessoas dizem assim? Quem está longe não me machuca, mas sempre quem está perto de mim é que me fere. É assim ou não é? Por quê? Porque as suas expectativas são maiores com quem você conhece. Então, um exemplo. Tua expectativa com quem você não conhece, com as pessoas do mundo, é aqui. Tua expectativa com os irmãos da igreja é aqui. Tuas expectativas com teu marido, com a tua esposa, são aqui. As expectativas com o pastor são aqui. Então, se uma pessoa faz até aqui, e é do mundo, foi uma bênção para você. Mas se for um irmão, te ofendeu nesse tanto, porque não chegou na tua expectativa. Se foi o pastor, então, te ofendeu muito. O pastor nem apertou minha mão hoje. Te ofendeu muito. Porque a tua expectativa é? Ofensa está relacionada à expectativa não atendida.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que muitas vezes a pessoa dentro da igreja fala assim, quando está ofendida, a pessoa ofendida, quer saber, o mundo me trata melhor que meus irmãos na igreja. Não, bobo, é que você não tem expectativa nenhuma com o mundo. Então, qualquer coisa que eles fizerem para você está bom. O diabo está te enganando. Te tratam melhor, não. A tua expectativa que aqui dentro é maior. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tome cuidado com isso, gente. Tome cuidado com isso. Pastor Hélio tem uma frase que eu coloquei aqui. Não espere nada das pessoas, mas espere tudo de Deus. Espere nada. Quando você entrar nesse lugar de não gerar expectativa no teu coração, vai diminuir muito o nível de ofensa. Não vai ficar ofendido com ninguém, você não está esperando nada de ninguém. Às vezes a gente mesmo... Gente, deixa eu te falar. Às vezes a gente, nos relacionamentos, a gente cria uma expectativa em uma pessoa, uma coisa que ela nunca nos prometeu nos dar. Você criou, você imaginou que ela é tua amiga, você imaginou que ela seria fiel a você, você imaginou que no momento que você precisasse ela ia te ajudar, foi você que imaginou, ela nunca te prometeu nada. E aí quando você precisou, não te ajudou, você se frustrou, você está frustrado com você mesmo. Com as expectativas que você criou. É igual Naamã. Naamã se ofendeu com ele mesmo. Porque quem conhece a história, quando ele saiu de Israel, quando ele saiu da Síria, foi da Síria? Naamã? Quando ele saiu da Síria para Israel, ninguém falou para ele que o profeta ia sair, que o profeta ia estender a mão, que o profeta ia invocar a Deus e orar por ele. Mas quando ele chegou, ele disse assim, ele se ofendeu. Tanto é que ele queria ir embora. Porque o profeta não foi nem atender ele. Ele falou assim, como assim? Eu pensei que ele sairia, estenderia sua mão, invocaria o nome do seu Deus, e eu ficaria curado. Naamã, você preparou o terreno da tua própria frustração, porque ninguém te falou isso. Você gerou uma expectativa errada, hein? Quanta gente dentro da igreja frustrado com as próprias expectativas erradas que gerou. Está frustrado com você mesmo, cara. Você escolheu ficar frustrado porque ninguém te prometeu nada. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado para o diabo não te enganar, gente. Amém? Amém, querido? Você ainda está vivo? Tem gente aí ainda? Amém. Tome cuidado com essas expectativas erradas. Outra coisa, passo número 2, vai ser rapidinho. Não tome nada como pessoal. Não foi falado para você, você não ouviu, não viu, não abrace a ofensa. Quanta gente... Deixa eu te explicar uma coisa, olha para mim aqui, igreja, eu te amo, tá? Não é pouco, não. Para dar uma palavra dessa num domingo depois da festa da roça, tem que te amar. Porque era muito fácil eu vir para cá, apelar para o emocional, te deixar pulando que igual pipoca no teto. Deixa eu te falar. Existem 2 tipos de pessoas ofendidas na igreja. É o que eu tenho percebido. Pessoas que foram genuinamente ofendidas, realmente encontraram com a ofensa, foram ofendidas, mas existe também um grupo que pensa que foi ofendido. E esse grupo que pensa que foi ofendido, ou eles geraram expectativas erradas no coração, ou eles foram alvos de informações imprecisas. Vou repetir. Os que foram ofendidos genuinamente, não vou falar agora, esse passo 2 não é para você. O passo das pessoas que foram ofendidas genuinamente é o passo 3. Esse passo aqui é para pessoas que pensam que foram ofendidas. Ou geraram expectativas erradas no coração e estão frustrados consigo mesmo, ou foram alvos de informações imprecisas. E essas pessoas que tiveram acesso a informações imprecisas se ofenderam por questões que não aconteceram tão bem assim como lhes foi transmitido.
E isso acontece por meio de uma coisa que Deus odeia: fofoca. A gente, dentro da igreja, tem que tratar fofoca como veneno, porque mata. Em Provérbios, capítulo 16, do 16 ao 19, a Bíblia diz que tem 6 coisas que aborrece ao Senhor. E a 7ª, ele abomina. Não é homossexualismo, não é adultério, não é assassinato, é fofoca. O que semeia contenda entre irmãos fazendo fofoca. Nós não podemos dar vida a isso dentro da igreja. A fofoca só tem vida quando tem uma boca e um ouvido. Não empreste sua boca a Satanás. E não deixe fazerem seus ouvidos de lixeira. Seus ouvidos não são lata de lixo. Estão falando mal de alguém? Corte. Saia fora. Não dê voz. Não dê vida. Não, porque se estão falando mal de alguém que não está presente com você, quando você não estiver presente, a bola da vez é você. Ou você acha que você é o bonitão, não de mim, ele não faz fofoca não. Você é o próximo. Quando você não estiver presente. É por isso que tem que ter muito cuidado com o grupinho na igreja. Eu não gosto de grupinhos na igreja. Porque grupinhos são um terreno fértil para surgir fofoca. Porque é o grupinho daqui falando de um integrante do grupinho de lá. É o grupinho de lá falando, não, acabe com isso. A igreja não é um grupo, a igreja é um corpo. Igreja é um corpo. Vamos viver como corpo. Porque você só chama quem você conhece. A Bíblia diz que a gente ama. Quem nos ama não estamos fazendo nada. Porque quando a gente só convida quem a gente gosta, quem anda com a gente. Cara, faz um evento lá, chama pessoas que não conhecem ninguém na igreja. Fica atento, como aconteceu ontem com a Mônica, lá do Recreio, percebeu uma pessoa, foi lá, chamou, integrou. Igreja é isso. Igreja é estar atento a quem está solto. Não é me fechar no meu grupinho dos que falam bem de mim, dos que me amam, não. Porque senão não tem crescimento. Senão não é igreja. Falei que hoje era para sair o Carnegão. Não, gente, esse push tem que sair da igreja. Para a gente andar em saúde nos relacionamentos, senão a gente está achando que a gente está adorando a Deus com problema com o irmão e está achando que está tudo bem. E se o elevador descer? Quando eu fechar o olho? Pelo menos ele não vai dizer para você que meu pastor não me avisou. Avisei sim. A Bíblia diz que quando você está vendo teu irmão ir por um caminho de erro e você não avisa, e se ele morre no erro, ele vai para o inferno e você é culpado do sangue dele. Mas se ele está indo por um caminho de erro, você avisa, ele morre no erro, ele vai para o inferno, mas você está limpo do sangue dele, porque você avisou. Eu estou avisando, hein? Eu estou limpo do teu sangue, cara. Mas isso para mim não é suficiente. Eu não quero estar limpo do teu sangue. Eu quero que você veja Jesus como ele é. Quero que você abandone essa questão, cara. Fofoca não pode ter vez no nosso meio. Precisamos definitivamente exterminar a fofoca do nosso meio. Não dê ouvidos. Estão falando mal de alguém? Cara, vou sair fora, dá licença. Estão falando mal do pastor? Corta. Corta, gente. Eu não sou perfeito, não. Se vocês quiserem começar a olhar meu defeito e falar mal de mim, vão conseguir facilmente. Facilmente. Eu sou o mais exposto aqui. Vão conseguir falar mal de mim fácil. Mas não é saúde para você. Não é saúde para você, fofoca. Não é saúde para você. Corta, pastor, mas como que eu vou cortar? Está falando, preste atenção. Não tenha receio de ser deselegante com algo que pode te matar ou matar o seu irmão. Mas como é que eu vou parar? Como é que vai parar? Parando. Como é que você vai parar? Começou a fofoca? Gente, dá licença aqui. Já conheceu o poder de sair fora?
Quando você conhece o poder de sair fora, nada te irrita mais. Você faz assim, ó. Dá licença. Pastor, mas vai ser deselegante. Então morre. Então deixa teu ouvido ser lixo. Então morre na fofoca. Então seja influenciado. Seja influenciado. Ou você sai fora, cara, ou você vai ser influenciado. Então, preste atenção, não abrace como pessoal, não ouviu, não falou diretamente para você e tal. Não abrace como pessoal, isso não é para mim. Isso tem um poder tremendo, amém, queridos? Amém? Eu estou te ensinando como se livrar da ofensa. Primeiro, não crie expectativa. Segundo, não tome nada como pessoal. Terceiro, pastor, eu fui ofendido de fato. Então, beleza. Tome a decisão de não agarrar a ofensa. Será que tem mais alguém que tinha motivo para se vingar e ficar ofendido com os irmãos do que José? Será que José foi ofendido? E quando ele chegou na frente dos irmãos, aquela ofensa estava guardada, né? Se José conseguiu, você também consegue. Não agarre a ofensa. Não agarre a ofensa. Se você foi genuinamente ofendido, você precisa entender, olha para mim, ser ofendido não é opcional, mas ficar ofendido é escolha. Assuma o controle dos teus pensamentos e você vai assumir o controle dos seus sentimentos. Ficar ofendido é escolha. Você tem direito de ficar ofendido se você quiser. Vou repetir. Você tem direito de ficar ofendido se você quiser. Inclusive, eu e você temos direito até de ir para o inferno se a gente quiser. Jesus não vai tirar teu direito de ir para o inferno, não. Se você quiser ir, ele vai deixar. Eu só estou dizendo que ficar ofendido não é bom para você. Mas direito você tem de fazer o que quiser. A vida é sua, querido. Mas eu estou te ensinando a andar em saúde. Andar em amor, andar no amor de Deus. Nós temos o poder de não permanecer ofendido. Eu já contei essa história algumas vezes, dentro desse tema, e eu quero contar de novo essa fábula. Alguns aqui, de repente, já conhecem, mas eu sei que tem alguns que não conhecem, que é a fábula do macaco. Para você capturar um macaco, como é que era feito, Lohane? Bota uma gaiola bem pequenininha, presta atenção. Uma gaiola bem pequenininha e bota uma banana lá dentro. As grades da gaiola, elas são, entre uma e outra, são bem fininhas. Sabe? Então, o que é que acontece? O macaco vinha, ele conseguia enfiar a mão entre as grades, a mão aberta. Entende? A mão aberta passava entre as grades. Mas a armadilha estava aqui, ó. Quando ele fechava a mão e tomava posse da recompensa, a mão dele não saía fechada. Para sair, ele tinha que largar a recompensa. Então, muitas vezes, com o macaco lá dentro, querendo tirar a banana, vinha o capturador, né? E ele percebendo, ele não soltava a banana e era capturado. Tem muita gente vivendo agarrado com algo que já deveria ter soltado. Está agarrado com uma ofensa antiga, está agarrado com uma falta de perdão, está agarrado com uma falta de amor, e está agarrado com isso e está preso por uma armadilha. Olha para mim, querido. Solta a banana, macaco. Solta a banana. Solta a ofensa e tira a tua mão daí e seja livre. Solta a banana. Largue essa ofensa. Para que você não seja capturado. Essa ofensa está só te prendendo hoje.
porque você ainda tem vida, mas se você morrer nessa ofensa, você foi capturado. Se você morrer ofendido com seu irmão, você foi capturado. Solta essa ofensa hoje. Solta a banana hoje. Nós temos o poder de escolher não permanecer ofendidos. Aconteça o que acontecer. Mas pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Você sabe o que fizeram com Jesus? Você sabe o que fizeram com José? Você sabe o que fizeram com teu irmão que está aí do teu lado? Teve uma vez que eu preguei uma mensagem parecida com essa. Eu recebi muitos retornos de pessoas que foram libertas. E eu tinha tido um problema na minha vida. Eu, Luiz Fernando, tive um problema na minha vida pessoal que eu tive que perdoar uma pessoa numa dívida mesmo financeira grande comigo. Vamos colocar aí uma dívida de 50 mil reais. Tive que decidir perder para estar livre de coração. Amém, gente? E eu me achava o máximo. Poxa, perdoei essa dívida. Como eu sou crente. Como eu ando em amor. Perdoei essa dívida, deixei para lá, para não perder a comunhão com esse meu irmão, com essa minha irmã. Poxa, eu sou crente mesmo. Aí um belo dia, depois que eu preguei uma mensagem como essa em algum lugar que eu fui, uma pessoa no final da mensagem me procurou, dizendo que através da mensagem que ela tinha ouvido minha, ela tinha voltado a falar com o irmão dela. Porque a inimizade entre ela e o irmão tinha acontecido por causa de um problema que houve entre eles lá numa sociedade que eles abriram e por causa de uma dívida. E ela perdoou uma dívida de 4 milhões de reais da empresa que ele abriu e deu um golpe nela. E ainda por cima sujou o nome dela e do marido. O marido dela trabalhava numa boa empresa, foi mandado embora, porque aquela empresa ninguém podia ter nome sujo para trabalhar lá. Ele foi mandado embora. E no dia que ela ouviu essa mensagem mais ou menos que eu preguei, ela decidiu ligar para o irmão, pedir perdão e se reconciliar, deixando a dívida de lado. Aí eu me senti... O que você está segurando? O que você está segurando? O que você acha que é impossível de perdoar? Qual é a banana que está te segurando? Solta isso, gente. Solta essa isca. E viva livre. Você é livre. Livre do domínio do pecado, livre do poder do pecado, livre da influência do pecado. Você é livre das amarras, das trancas, das cadeias da ofensa. Você é livre das cadeias da amargura. Você é livre da falta de perdão. Você é livre para perdoar. Você é livre para amar. Você é livre. Não deixe essa ofensa criar raiz dentro de você. Resolva isso quanto antes. E decida amar a si mesmo. Amém, queridos? Fique de pé. Vamos agradecer a Deus. Cá, Gabriel, faz uma oração aqui. E eu fui feito por ti, e eu fui feito pra ti.
sinto a comunhão. E eu fui feito por ti. E eu fui feito pra ti. Não posso viver sem ti. Sinto a comunhão. Aleluia. Você sabe o tamanho da dívida que você foi perdoado, não sabe? Você consegue calcular? Impagável, né? É isso aí. Lá em Filipenses capítulo 2, a palavra diz que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí ele vai dar o exemplo de Cristo Jesus. Ele vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai, nessa manhã talvez tenham pessoas aqui com um coração pesado, com problemas de relacionamento, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de andar em comunhão com os irmãos, mesmo pertencendo ao mesmo corpo, mesmo vivendo dentro da mesma igreja. A gente sabe, a tua palavra diz que isso é possível, que isso aconteça dentro da igreja. Mas nessa manhã, eu creio que o teu Espírito está mexendo dentro de nós para que a gente não siga nesse caminho que leva à morte. Um caminho de falta de perdão, um caminho de ofensa. Senhor, que se um dia a gente mordeu essa isca, a gente possa ser liberto nessa manhã, Pai. Essa isca da ofensa, Pai. O mundo anda muito ofendido, Pai. E eu creio que o problema da ofensa do mundo é não saber quem é. Mas nós sabemos a nossa identidade, sabemos quem somos. E não há nada que o outro possa dizer para mim que mude quem eu sou. Mude o quanto eu sou amado. Mude o quanto eu sou aceito por Ti, Jesus. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente para que a gente possa andar em amor uns com os outros, Pai. Então eu creio que a Tua igreja precisa dessa revelação fresca de quem ela é em Cristo Jesus. Não há nada que o outro possa falar a nosso respeito que mude quem nós somos em Cristo Jesus. Amados, aceitos e num processo de transformação, porque é isso que o Senhor está fazendo dentro de nós, Pai. Temos sido aperfeiçoados pela Tua verdade. E nesse início de tarde, eu quero dar oportunidade para você que talvez ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez nessa manhã você tenha tido a revelação no teu coração que a sua dívida foi paga, que você foi aceita por Cristo Jesus, que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas feridas dele nós fomos curados. Ele nos deu um novo espírito, Ele nos fez novas criaturas. Todo mundo de olho fechado agora um pouquinho. Eu quero dar oportunidade para quem ainda não entregou a vida para Jesus. Se há alguém aqui, a palavra diz: se vocês me confessarem
diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Se alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça um sinal agora, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém, Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Deus abençoe, glória a Deus. É isso aí, essa igreja que celebra mais uma vida salva. Aleluia! Se há alguém na internet também, deixe um recado, faça um sinal aí na sua casa. Eu queria que você agora fizesse uma oração junto comigo. A palavra diz, aquele que crê no coração e confessar com a sua boca. Eu quero convidar toda a igreja a fazer essa oração junto comigo. Repita comigo assim: Pai, obrigado por ter enviado o teu filho para morrer no meu lugar. Ele levou os meus pecados, as minhas imperfeições e morreu naquela cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para me dar vida e vida eterna. E nessa tarde, eu quero declarar diante dos meus irmãos que eu entrego a minha vida a esse Deus que entregou o seu filho para morrer no meu lugar. Cancela o meu passado, porque eu não te conhecia. E a partir de hoje, eu vou andar em novidade de vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus, aquele que crê, dê um glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus!